Jesus, ele havia acabado de ressuscitar Lázaro. E foi um marco muito grande, né, queridos? Porque um homem que estava morto já há 4 dias foi ressuscitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas que estavam ali foram dizer, né, aos religiosos, aos sacerdotes e aos fariseus que Jesus tinha feito aquele milagre, aquela ressurreição dele. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morte. E os religiosos tomaram conselho e disseram: o que vamos fazer? Porque esse homem faz muitos sinais. E se ali o pessoal romano, né, ficar sabendo sobre isso, vão nos tirar, né, a nossa posição, né? E eles tinham uma posição ali, os sacerdotes e os fariseus, eles tinham uma posição e eles não queriam perder. E eles tinham tanto medo de perder essa posição que eles tomaram conselho para poder matar Jesus. Para você ver como, queridos, o poder ele sobe para a mente do ser humano. Eles não queriam perder de forma nenhuma a posição que eles tinham. Não vamos perder nossa posição. Nós vamos perder a nação que eles achavam que tinha aquele governo. Eles, de verdade, eles eram muito influentes. Eles eram os religiosos, os fariseus, os sacerdotes. Então eles tinham mesmo um posicionamento muito grande ali. E quando eles viram Jesus como uma grande ameaça, eles ficaram com medo. E eles acreditou que pelo que Jesus Cristo fazia, eles iam perder. Interessante, né, queridos, que Jesus fazia milagres, ele curava, ele salvava pessoas. E os fariseus, eles mesmos eram apenas religiosos. Eles nunca tinham feito aquilo que Jesus fazia. Porque eles, se você for olhar pela lei, eles não poderiam misturar com leprosos, eles não se misturavam com pessoas pobres, pessoas que eram bem pobrezinhas, eles não se misturavam com esse povo. Eles eram da alta sociedade. Então, assim, eles eram mesmo religiosos. Só tinha mesmo religião na cabeça. E quando eles viram Jesus fazer aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas que Jesus estava fazendo, eles caiu a ficha e pensou: nós não fazemos isso que ele faz, nós não conseguimos fazer isso que ele faz. Então vamos tirar ele do nosso caminho, vamos nos livrar dele. E Jesus estava ali para poder cumprir um propósito. Ele veio para isso, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para salvar. É tanto que a salvação se deu na cruz do Calvário, né? Para você ver, ele veio, ele encontrou ele se misturou com os pobres, ele curou leprosos. Jesus entrou na casa de pecador, como ele entrou na casa de Zaqueu. Jesus fez assim uma revolução. E nada disso eles faziam. E por fim, Jesus consuma tudo na cruz do Calvário, quando ele se entrega de vez pela humanidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós também viemos a esse mundo com uma missão. Nós viemos a esse mundo com uma missão. E o inimigo também, ele vai tentar, vai fazer reuniões, muitas vezes no próprio inferno contra nós, para poder causar ataques contra nossas vidas. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Elias tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal. Jesus tinha vencido. Aliás, Elias tinha vencido. Elias destruiu os profetas de Baal. No entanto, quando Jezabel ameaçou Elias, Elias fugiu, porque ele temeu muito, é ser humano. Sabe, queridos, e muitas das vezes nós também vamos ser ameaçados.
pelo inimigo, às vezes por pessoas usadas pelo inimigo, para ver se nós paramos, se nós entregamos. Mas Jesus, a Bíblia fala aqui que Jesus Cristo, ele evitou de alguma forma estar muito perto dessas pessoas, porque ele sabia, Jesus entendia, ele conhecia o coração daquele povo, a mente do povo. E ele foi lá para Efraim, para os territórios de Efraim, aqueles lugares mais desertos, e com seus discípulos, e ele ficava mais ali, para aquelas localidades, para não estar muito perto. Então Jesus usou uma certa prudência nessa hora, porque ele sabia que ele tinha que cumprir, né? Ele tinha que cumprir com o que ele veio fazer. E ele sabia também que não era a hora dele de ser morto, mas ele teve prudência de ir para uns lugares mais reservados. Então o povo vai, o tempo da Páscoa, e muitas pessoas sobem para Jerusalém, e muitos começam a indagar, mas cadê ele? Será que ele não vem? Né? Tipo, vamos dizer assim, para a festa da Páscoa, porque os fariseus lá, os religiosos, tinham dito, olha, quem vê ele aí, quem vê Jesus por aí, anuncie para nós, fale para nós, porque eles já tinham o intento deles de fazer contra Jesus. Então as pessoas ficavam observando, né? Se perguntando, cadê ele? Será que ele não vai vir? Caçando, procurando ocasião contra Jesus. Mas Jesus, muito sábio, ele, nesse período, ele se retirou um pouco, e para que tudo pudesse se cumprir conforme a vontade de Deus, né, queridos? E eu digo para vocês, muitas vezes o inimigo, ele vai fazer isso também contra nós. E a melhor forma que nós devemos fazer em tempos de perseguições é nos retirar para a oração, não nos esconder, porque esconder fica pior, mas nos reservar para que nós possamos orar, nos preparar, nos proteger em oração, sabe, queridos? Nos proteger em oração e nos fortificar para que nós possamos vencer o inimigo de forma mais prudente, vamos dizer assim, de forma mais prudente. E, de fato, os inimigos, eles não conseguiram tocar em Jesus no tempo que eles queriam, né? Jesus, claro, ele realmente foi pego, mas no tempo que era o tempo de ele ser levado para ser crucificado por nós. Que nós possamos olhar as estações, olhar os tempos, o tempo, queridos, que é para nós estar diante das pessoas, fazer o que precisa ser feito, e o tempo que é para nós também nos resguardar, nos proteger nossa mente, sabe? Porque muitas vezes quando nós estamos ansiosos, estamos tão assim, nós queremos estar no meio do povo, pedir uma coisa, pedir outra, falar uma coisa, falar outra, e queremos colocar para fora muitas situações, mas existem momentos que nós precisamos nos resguardar para poder orarmos, querido, porque Jesus sempre fazia isso. Ele sempre fazia isso, eu sempre fazia isso, ele se resguardava para poder orar. Ele sempre se resguardava para poder orar, queridos. E ele se preparava, ele se enchia, e depois ele voltava, porque Jesus não desistia. E isso não quer dizer que Jesus foi lá e escondeu, não, porque Jesus não precisava disso. Ele entendeu o tempo que ele precisava afastar um pouco daquele ambiente dos religiosos, para poder ele se preparar. Ele sabia que estava muito perto de chegar o seu momento de ser levado pela mão dos malfeitores, mas aquele momento não era o momento, sabe? Nós precisamos disso, querido, nos guardar, nossos ouvidos, nossa mente, nossos olhos, nossa boca. Nós precisamos proteger tudo aquilo que o inimigo pode usar contra nós. Jesus sabia que se ele ficasse ali no meio daquele povo ali, dos religiosos, daquele povo que queria pegar ele, era como se fosse uma certa brecha no momento. E ele se reservou.
E às vezes nós também temos que entender que nós precisamos tapar nossos olhos e ver menos coisas que não deve, ouvir menos coisas que não deve, sabe? Falar menos coisas que não deve, porque isso é bênção para nós, porque nós vamos estar protegidos, porque muitas vezes quando a gente vê demais, é excesso, quando nós ouvimos demais, vira excesso, quando nós falamos demais, vira excesso, e nós precisamos nos resguardar, saber entender qual o momento de falarmos, de ouvir certas coisas e de ver, olhar certas coisas. E o tempo, né? Jesus Cristo vai usando esse tempo para nos amadurecer nessas situações, né? E ele sempre vai falar conosco, né, querido? Sempre vai falar conosco. E ele sempre, olha para você ver, Jesus Cristo sempre nos deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir, tá? Jesus, claro que Jesus, ele voltou ali a fazer, e ele não deixou de fazer porque foi para Efraim. Não, ele não deixou de fazer porque ele foi para Efraim. Em todo tempo, em todo lugar que Jesus estava, tinha frutos, tinha resultados. Entendeu, queridos? Tinha resultados. O que acontece aqui é que nós também devemos entender, que nós devemos ter prudência, mas em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos dar resultado. Ter resultados, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado, resultado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tudo. Se você tem um canal aqui no YouTube, você precisa ter resultados. De alguma forma, mas você tem um canal aqui, eu tenho um canal, não tem muitas coisas assim, talvez você não tenha muitos seguidores, mas se você tiver 10 seguidores, se você tiver 10 seguidores, são 10 pessoas que você pode dividir aquilo que Deus está mandando você dividir. Porque 10 pessoas são vidas, são seres humanos. Então não importa o tanto de inscrito que tem no nosso canal. Nós devemos compartilhar a palavra de Deus, porque nós estamos falando para pessoas, para seres humanos, para vidas que são importantes para Deus. Então é isso. Não deixe de falar aquilo que Deus está mandando você falar, porque só são 10, 9 ou 8 seguidores, ou 100 seguidores, não importa. São para essas pessoas maravilhosas que você está falando, que você vai falar. Então não deixe de falar, porque talvez dentro dessas 8 pessoas, 9 pessoas, 100, 10 pessoas, Deus tem muitas pessoas que Ele vai falar, que Ele vai abrir os olhos, vai alertar, vai ensinar alguma coisa através de você. Jesus fez isso, Ele não desistiu até que Ele foi para o madeiro. E depois que Ele foi para o madeiro, aí sim mesmo que seu evangelho foi pregado. E o inimigo não parou a igreja nunca. E o inimigo nunca vai parar a igreja. Enquanto a igreja estiver ali, ó. E nunca vai parar, irmão. Nunca, porque se tiver uma pessoa, 2 pessoas, alguém que dizer assim, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero saber de igreja, mas sempre vai ter alguém que vai querer, então a igreja nunca vai parar. E enquanto tiver alguém que queira, o Senhor vai usar essa pessoa. O Senhor vai pegar essa pessoa, vai usar, vai levantar povos, vai levantar reinos, mas o evangelho não vai parar. Porque o dono do evangelho, o dono da obra, está vivo. Está vivo. Então, que nós estejamos no meio desse povo que quer ser usado por Deus para poder levar o evangelho, para poder pregar, nem que seja para uma pessoa. Uma pessoa. Se for uma, pregue para essa uma pessoa. Porque a palavra do Senhor fala aqui mais antes, uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Nada está perdido, nada. Use, o Senhor falou comigo, né, a respeito da semente, a respeito dos talentos. Que aquele Senhor saiu da sua terra e deixou os seus talentos, 5 com um, 2 com o outro e 1 com o outro. Aquele que recebeu um talento, que enterrou, ele foi repudiado naquele dia. Ele disse, já que você sabia que eu sou alguém que colho onde não planto, né? Que eu sou dessa forma, por que você não entregou o meu dinheiro para os banqueiros? Porque então eu receberia os juros, com juros. Mau servo. O Senhor chamou de mau servo. Porque ele não olhou para os tempos,
Ele não entendeu o tempo de falar, o tempo de calar. Ele não entendeu que ele tinha que multiplicar aquilo que o Senhor deu para ele. Ele não entendeu, ele preferiu enterrar. E ele não teve êxito. Aquele que recebeu 5, que granjeou e colheu mais 5, que fez 10, ele pegou aquele talento que tinha, daquele homem que tinha só um, que tinha enterrado, pegou aquele talento, deu para o outro que multiplicou o que tinha 5. E disse, lance ele nas trevas exteriores, né? Ou seja, esse aqui não me serve, porque não fez, não multiplicou aquilo que eu entreguei. Ele poderia ter multiplicado pelo menos para mais um. Um a mais que ele tivesse feito era lucro. Então nós devemos fazer que seja um a mais daquilo que Deus nos entregou. É lucro, porque Deus nos deu para poder multiplicar. E o Senhor falou comigo, nós precisamos multiplicar, né, queridos? Nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor nos entregou. Que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe. E vai lá, multiplica o que Deus te deu, tá bom? Vamos procurar entender, né, queridos, sobre os tempos de Deus, né? O tempo de saber aquilo que nós devemos ouvir, olhar, falar, né? O lugar que nós devemos estar no momento, ou se nós devemos nos afastar um pouco, procurar Efraim, para nós poder irmos e nos resguardar ali, até que algumas coisas aconteçam e se cumpram, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.